A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando mais uma vez aqui em Apocalipse. Agora em Apocalipse, capítulo 2 ainda, no versículo 18. Carta à igreja em Tiátira. Ao anjo da igreja em Tiátira, escreve: Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como um bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, como sei que estás servindo muito mais que agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiátira, que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá em pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Vamos analisar e estudarmos aqui. Então, já começando, o anjo da igreja em Tiátira escreve assim: declara o Filho de Deus, Jesus Cristo Messias, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como um bronze reluzente. O Senhor é apresentado aqui, como guerreiro celestial, o Rei dos Reis, sempre, em todas as cartas. Amém? Pois Ele é o Rei, Ele é o princípio de tudo, de toda a criação, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então já começa aqui, Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como um bronze reluzente. E Jesus prepara seu povo, Prepara seu povo para a vida eterna e para conquistar o reino de Deus, E conheço as suas obras. Jesus conhece as obras da igreja de Tiátira, pois ela tinha o primeiro amor, o teu amor e a tua fé, o teu ministério.
Aqui, acima de tudo, a mensagem de Cristo aos cristãos de Tiátira é uma advertência de que eles também estão em grave perigo espiritual, como vamos ver lá na frente. E assim como a igreja de Éfeso, que lemos lá anteriormente, ela perdeu seu primeiro amor, a igreja de Éfeso. E essa igreja, a igreja de Tiátira, ela tinha o primeiro amor, e a fé, e o ministério, a perseverança, certo? E cresceu em amor, e certamente eles estão seguros nisso. Mas todavia, o que vamos ler agora, no capítulo 20, no entanto, tem um contra ti, ó. Esse aqui, eles estavam indo bem, né? Tinha o primeiro amor ainda, tinha fé, tinha perseverança em Cristo. Estavam servindo muito mais que no princípio. Mas, porém, tenho contra ti, ó, o fato de que toleras Jezabel. Então, o Senhor Jesus dá uma advertência à igreja de Tiátira, porque eles estavam em grande perigo espiritual, pois eles estavam tolerando Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém os seus ensinos ele induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, a igreja de Tiátira era bem diferente da igreja de Éfeso e de outras igrejas, pois, mesmo perseverando, mesmo tendo fé, servindo muito mais do que no princípio, ela estava ouvindo falsos deuses, ídolos, e servindo à imoralidade sexual dessa mulher que se diz profetiza. Porém, pelos frutos conhecereis. Como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Esse era o comportamento de um falso profeta. E concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, e a não ser que se arrependam das suas más ações. Então, Jesus Cristo está alertando o povo a não ouvir os falsos ensinamentos desta mulher, que se dizia profetiza, mas ela induzia os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Porém, Jesus concede-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério e que se arrependem das suas más obras. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. E Deus conhece nossas vontades, nossos pensamentos, e sonda mente e coração. Porém, essa mulher, Jezabel, estava manipulando o povo com seus falsos ensinos. E mediante suas perversidades imorais. Então Deus traz essa advertência ao povo. Todavia aos demais que estão em Tiátira, que não
seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar. Os profundos segredos de Satanás afirma: não colocarei outra carga sobre vós. Então, a igreja de Tiatira estava em risco nisso. E mesmo crescendo em amor, como aqui no versículo em diante, estava induzindo, né, essa mulher, Jezabel, estava induzindo o povo a falsos ensinos. Então, somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Então, Jesus já faz essa advertência ao povo de Tiatira, a igreja de Tiatira. Então, somente apegai-vos. Em primeiro lugar, apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras. Permanecer nas minhas obras, nas obras de Jesus. Até o fim, perseverar até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá em pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei, Jesus vai nos conceder ao vencedor autoridade semelhante à que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Certo? Não adianta só ouvir, mas compreender o que o Espírito revela às igrejas. Jesus dá essa recompensa aqui para aquele que permanecer fiel às palavras dele e permanecer firme nas obras de Cristo. Então, ao vencedor, governará com cetro de ferro e reduzirá em pedaços como se fossem vasos de barro. E Jesus vai nos conceder, aos vencedores, autoridade semelhante à que ele recebeu de Deus. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreende o que o Espírito revela às igrejas. Que Deus abençoe a todos. Fique com a paz de Deus, comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Amém.